Ótimo. Bom, estamos gravando com o consentimento de todos. Boa noite, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de Direito Administrativo 1. E partindo de onde paramos na aula passada, né? Hoje é a nossa quarta aula, tivemos uma aula introdutória, depois conversamos sobre regime jurídico e administrativo, né? O jeitão do direito administrativo, o jeitão de pensar o direito administrativo, aquelas prerrogativas, aquele conjunto de prerrogativas e de sujeições ou de deveres a que se sujeita a administração pública no exercício, no cumprimento da função administrativa a fim de satisfazer o interesse público, o interesse da coletividade de todos. E na última aula nós conversamos a respeito dos princípios regentes da administração pública, né? Há inúmeros princípios da administração, alguns encartados, indicados explicitamente no texto legal, seja na Constituição ou em norma infraconstitucional, outros são implícitos, como o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. E na aula de ontem, na nossa última aula, eu elenquei a vocês 9 ou 10 princípios da administração pública, né, que são os grandes, os mais importantes deles, né, e aqueles que estão mais na atualidade, né, aqueles que estão mais na atualidade. E na aula de hoje, nós vamos iniciar um tema em que nós ficaremos algumas aulas nesse tema, tá? Porque ele é um tema extenso. Ele é um tema extenso, tá? E esse tema ele se chama organização administrativa. Organização administrativa, tá? O que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar a administração pública no seu sentido subjetivo. E eu já vou explicar para vocês o que é administração pública no sentido subjetivo. O enfoque da nossa aula será o conjunto de órgãos, ver como é que a administração pública se organiza sob a perspectiva dos seus órgãos, sob a perspectiva das suas entidades e dos seus agentes. Tá? O que é a administração pública no sentido subjetivo, dos seus sujeitos, dos seus órgãos, o que é isso? Né? É isso que nós vamos dar início na aula de hoje e vamos perdurar nessa área até umas 2 ou 3 aulas, tá? Porque é um tema realmente muito extenso. E ele é muito importante, tá, senhores? Muito importante, tá? Porque aquele que trabalha com direito administrativo tem que saber qual que é a estrutura da administração pública, como é que ela se organiza, né? Como é que ela se divide nas esferas do poder, né? Nas esferas entre os entes federados. É necessário que se saiba disso para que você possa até mesmo poder se movimentar dentro da administração pública, para quem que eu peço o quê, aonde que eu vou reclamar, o que que eu faço, falo com quem, né? A depender do tipo de órgão, de entidade que você está falando, o regime jurídico às vezes muda um pouquinho, sabe? Então, é muito importante a gente saber como que é a estrutura da administração pública, tá? Nossa, professor, mas você vai ficar 2, 3 aulas falando disso, então deve ser difícil. Não, não é difícil, não, é porque é extenso. Ser extenso não significa que é difícil, tá? Tipo assim, vamos estudar a estrutura do Poder Judiciário, né? A estrutura do Poder Judiciário é gigantesca, né? Você tem um órgão de cúpula, o STF, depois tem cada qual com a sua competência, né? STF, STJ, você tem as justiças especializadas, militar, eleitoral, trabalhista, depois você tem a justiça comum, federal e por exclusão estadual, né? E daí cada um você tem a justiça federal, cada um dos estados tem a sua justiça, cada tribunal tem o seu regimento interno, né? Então, assim, é um negócio de louco, né? Muita coisa para você saber, né? E aquele que trabalha dentro do Poder Judiciário, de tanto você trabalhar, assim, você acaba naturalmente, né, você vê aquilo todo dia, você acaba meio que decorando aquilo, né? Agora, não são todos que labutam na administração pública, né? Daí o cara fica meio perdido, para onde que eu vou, é aqui nesse órgão que eu peço, né? Qual que é a estrutura disso daqui, né? Eu posso dizer para vocês, assim, a Receita Federal, né, ela é um órgão
é um órgão federal da administração pública direta, né? Se vocês receberem uma comunicação de cobrança de tributo da Receita, vocês sabem aonde se dirigir para impugnar isso na via administrativa, né? Aonde que eu vou, né? Então, não que eu vá falar para conversar com vocês sobre a estrutura da Receita e dizer para onde que é, não. A nossa abordagem aqui ela é mais ampla. Então, eu vou chegar a esse pormenor, né, de conversar sobre um órgão específico, né? Mas caso vocês tenham dúvidas, eu também posso explicar, né? Mas, enfim, senhores, é isso que nós vamos estudar, a estrutura da administração pública no sentido subjetivo, né? Quais são os órgãos que a compõem, as entidades, os seus agentes, nos 3 poderes da República e nas esferas de poder, esferas federal, estadual, distrital e municipal. Porque nós temos a administração pública em todos os poderes e em todas as esferas. Tá ok? Pois bem, então vamos lá no início, né? Lá no AVA, eu disponibilizei para vocês, como sempre, né, o materialzinho de estudo, que é aquele que eu elaboro, que está em Word para vocês, atendendo o pedido da Caione. Espero que vocês já tenham baixado, esteja com ele aí do ladinho, que ele ajuda bastante na sequência da aula. Ainda em material de estudo, continuo indicando aquele livro da biblioteca virtual, né, livro de direito administrativo, ele ajuda bastante também. Logo abaixo tem o link da live, logo abaixo tem o pedaço lá que é destinado para o material complementar, e hoje tem um material complementar lá. É uma parte de um capítulo do livro do professor José Carvalho sobre a teoria do órgão, tá? Um negócio super importante, né? Não só para a atuação profissional de vocês, mas isso cai em prova, cai em concurso, né? Assim como a aula de hoje, isso aqui despenca em concurso, despenca. Em OAB, tudo. E assim, quando eu falo despenca, é porque a pergunta você não pode errar, sabe? Porque todo mundo sabe isso, todo mundo sabe. Se você errar, você vai lá para trás, mais ou menos assim, sabe? Então, a aula de hoje assim, é super importante, né? Então, é isso que tem lá no AVA, lá para vocês, né? Pois bem, então vamos dar início, então. Já estamos gravando, né? Vamos dar início. Bom, senhores, lá no nosso material de estudo, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Pronto, assim fica um pouco melhor. No nosso material de estudo, né, então eu coloquei lá para vocês, tipo assim, um sumário com o conteúdo, né? Geralmente é isso que eu faço, um sumário com o conteúdo. Então, nossa aula é sobre organização administrativa, o nosso primeiro ponto que a gente vai estudar é a federação, né, a forma federativa de Estado e o princípio da separação dos poderes, né, e a vinculação disso com a função administrativa. Depois nós passaremos ao ponto 2, que é fazer uma diferenciação, né, entre administração pública e governo, né? São coisas completamente diferentes, e que a gente confunde muitas vezes, né? Onde você está conversando, assim, sabe? Uma conversa mais cabeça, sabe? Com alguém, na tua família, em casa, não sei o que lá. Eles não, porque esse governo, não sei o que lá, não, porque isso é problema da administração. Calma, são coisas diferentes. Uma coisa é governo, outra coisa é administração. Então, hoje vamos colocar os pingos nos is. Tá? Depois passaremos um terceiro ponto, que é a forma de prestação da função administrativa, né? A função administrativa é o objeto do direito administrativo, né? Então, como é que são as formas pelas quais a administração pública presta a função administrativa, né? Pode prestar ela diretamente ou indiretamente, né? E quando a gente fala isso prestação direta da função administrativa ou prestação indireta da função administrativa, nós estamos falando em administração pública direta e administração pública indireta, tá? Já é a primeira subdivisão da administração pública que já lanço para vocês. Em seguida, né, vamos estudar a administração direta, depois a administração indireta, e vamos terminar conversando sobre a teoria do órgão. Então, o que é isso, por que isso é importante, né? Então, vamos lá, crianças. Vamos conversar primeiro
primeiro ponto, né, do nosso tema de hoje, organização administrativa. O primeiro ponto é federação e o princípio da separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes e o exercício da função administrativa. Alguém chegou aqui? Olá, Suzane, tudo bem? Chegou? Ótimo, então vamos lá. Senhores, o estudo da organização administrativa, ela depende, assim, muito, obrigatoriamente, de dois princípios. A gente entender dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da federação. O segundo princípio é o princípio da separação dos poderes. Tá? O que significa isso? Federação e separação dos poderes. Né? Vocês estiveram lá em Constitucional. Provavelmente Constitucional 1, quando vocês estudam a organização do Estado brasileiro. Bom, nós sabemos que o Estado brasileiro é uma federação. O que significa isso, né? Que o Estado brasileiro é uma federação, essa forma de se organizar em federação? Isso significa que existe uma descentralização política do poder entre diferentes níveis de governo. Né? Então você tem o Estado brasileiro, que ele é federal, e nele existe essa descentralização política do poder. Como é que significa isso? Que esse poder do Estado, num Estado federal, ele não é concentrado numa pessoa só, né? Ele é dividido, descentralizado, em nível federal, em nível estadual, distrital e municipal, né? Então, nesse sentido, nós temos os entes federados, cada qual com a sua competência, que é dada pela Constituição, né? Os estados têm as suas competências, os municípios têm as suas competências, o Distrito Federal, ele assume para si, né, as competências dos estados e dos municípios, e nós temos as competências da União, né? Cada um desses entes, né, que compõem a Federação Brasileira, né, União, estados, né, estados, os 5.500 municípios que nós temos, o Distrito Federal, essa federação, senhores, cada qual tem a sua função, tem o seu papel, né? E quem organiza e distribui essas competências é a Constituição Federal, né? Ali, entre os artigos 20 até o artigo 30 da Constituição, é que você vê isso, né? Então você vê lá o que compete à União fazer, o que compete aos estados fazer, que tipo de serviço que o estado presta, né? Quais são os serviços que competem aos municípios, né? Para que você não, assim, você tem meio que saber, meio decor, né, esse rol de competências, né, mas o indicativo para você se nortear, mais ou menos, assim, quando os interesses envolvidos são nacionais, é que é a União que é competente para tomar a frente disso, dessa ação, né. Quando os interesses são regionais, aí vai ser um determinado Estado-membro, né? E quando o interesse é local, é que provavelmente a competência de algum município. Então, se você olhar sobre a perspectiva dos interesses, né, nacional, regional e local, você consegue mais ou menos saber se essa competência aqui, política e administrativa, compete à União, aos Estados ou ao Distrito Federal, né? Então, isso é a federação, ok, senhores? Essa é a federação, né? Nós temos um Estado organizado em federação. O poder ele é descentralizado e ele é dividido entre União, Estados e municípios, né? E cada um desses entes federados, senhores, de acordo com a Constituição, esses entes são autônomos entre si. Eles são autônomos, tá? E o que significa que eles não são independentes? Diferente. Eles não é soberano. Tá? Quem é soberano é o país, é o Brasil, ok? Ente federado ou ente político, né, são sinônimos, eles são autônomos, E são autônomos, assim, em que sentido? O que é que confere autonomia para esses entes? O que eles podem fazer autonomamente, né, sem ferir a federação, né, sem ferir os limites do exercício dessas competências, né? Primeiro porque eles podem se auto-organizar. Veja, a Constituição que organiza o Estado brasileiro, ela diz, ó, cada Estado pode ter a sua Constituição estadual e cada município pode ter a sua, entre aspas, Constituição, que não chama Constituição. O município não tem Constituição, ele tem lei orgânica. Okay? Evidentemente, né, que quando os estados elaboram suas constituições, os municípios assim também o fazem, eles não podem
contrariar o que dispõe a Constituição Federal, e nem pode inovar. Eles têm que obedecer, em força do princípio da simetria, aquilo que a Constituição Federal, do Estado Federativo, né? Por isso que chama Constituição Federal, aquilo que a Constituição Federal estabeleceu. Então, primeira característica, né, que faz com que esses entes federados sejam autônomos. Primeiro, eles podem se auto-organizar, elaborando as suas próprias constituições. Dois, eles se autogovernam. Eles podem se autogovernar. Mas como assim se autogovernar? Ué, você pode eleger presidente da República, você elege deputado federal e senador, né? No âmbito dos estados, você elege quem? O governador e os deputados estaduais. No âmbito municipal, você elege quem? O prefeito e os vereadores, né? Então, cada um destes, né, eles governam, cada um governa o seu município, cada um governa o seu estado, e tem o presidente que governa a União, né, os interesses nacionais. Então, assim, cada um se autogoverna. Mas se autogoverna pode fazer qualquer coisa. Pode que não, senhores, não é assim. Tem que se autogovernar nos limites das competências políticas e administrativas que a Constituição já disse. Então, Estado você pode fazer isso, município você pode fazer aquilo, União você faz aquilo. Agora, quem é que faz? São aqueles que a gente elege. Quem é que nos governa? Quem é que toma decisões sobre atos de governo, né? Se faz isso, se faz aquilo, qual que é o planejamento desse Estado para 5 anos, para 10 anos, onde o Brasil quer chegar, o município de Curitiba. Então, quem que toma essas decisões, né? É o prefeito, em conjunto com os vereadores, né? Evidentemente que essa função de governo, a gente já vai ver, ela se concentra preponderantemente dentro do Poder Executivo, tá? Poder Executivo Federal, Poder Executivo Estadual, né, com o governador, Poder Executivo Municipal com o prefeito, tá? Essa função de governo, ela se concentra mais dentro do Executivo, mas o Poder Legislativo também tem uma função de governo, porque o Poder Legislativo é aquele que representa, né, a vontade do povo, né? Todo o poder emana do povo que elege através de seus representantes, né? Texto da Constituição também. Então, a primeira coisa que torna os entes federados autônomos, né? Eles podem se auto-organizar, eles podem se autogovernar, e 3, eles podem se auto-administrar, auto-administrar. E o que significa isso, se auto-administrar? Se organizar do ponto de vista administrativo, como é que funciona a máquina administrativa federal, como é que se organiza a máquina administrativa do Estado, a máquina administrativa dos municípios, ou falando agora em palavras mais próximas aqui da nossa disciplina, como é que se organiza a administração pública federal, como é que se organiza a administração pública estadual e a municipal, tá? Mais uma vez, não tem liberdade para fazer o que quiser. Aqui funciona assim. Não, não é assim. Quem estabelece os limites e as ideias principais de auto-organização, autogoverno e auto-administração, tudo está na Constituição. E os estados e os municípios não podem dispor de forma diferente, tá? E é justamente nessa característica da auto-administração, senhores, em que os entes federados se organizam, né? E eles prestam serviços públicos, né, executam o poder de polícia, fazem atividades de fomento, né, intervêm na ordem econômica, né, exercem a função administrativa, que nós já vimos, né, de forma isolada, né, ou concomitante, né, de forma, melhor dizendo, cooperada entre os três, né, porque existem serviços que podem ser serviços públicos, por exemplo, que são prestados exclusivamente por um dos entes. Existem outros serviços públicos que são prestados de forma cooperada entre os entes, por exemplo, o serviço público de saúde, né? Nossa, professor, mas eu acho que o serviço público de saúde é municipal, né? Porque quando você vai lá no posto de saúde, o posto de saúde é do município. Sim, sim, mas o dinheiro que vem para custear esse dinheiro vem da União, e um pedaço vem do Estado. E o sistema de saúde no Brasil, a gente chama ele de Sistema Único de Saúde. Único é SUS, Sistema Único de Saúde. Quem participa dessa estrutura é a União, os estados e os municípios, né? E a gente pode muito bem ver agora, nesse período de pandemia, né,
quais são as rachaduras, né, nesse relacionamento, né, que existe entre os municípios, os estados e a União, né. A União é o órgão é o órgão central, né, assim, de lá é que nascem as diretrizes principais de atuação que os estados devem obedecer e os municípios também, né. E evidentemente, né, que nós vimos agora, né, que o STF foi até chamado, o STF foi provocado, né, a se manifestar nessa divisão de competências, né. O que cabe ao município fazer, o Estado fazer, a União fazer, né? E o STF partiu daquilo que diz a Constituição, que meio que diz para você, interesse local é o município que determina. É o município que determina. Interesse regional, quem legisla sobre isso é o Estado. Interesse nacional, quem rege isso é a União, né? Então, por exemplo, assim, um caso que seria assim, super claro, né, de atuação da União, que deveria ter acontecido, é, por exemplo, na aquisição desses equipamentos para colocar dentro dos hospitais, né, respirador, máquina, insumos, essas coisas, né? Essas licitações, essas compras públicas deveriam todas ser encabeçadas pelo governo federal, né, pela administração pública federal, pelo Ministério da Saúde, né? Porque isso é interesse nacional, né? Agora, o que abre ou não abre dentro do município, isso compete ao município, né? Não compete a outra pessoa, o interesse é local, né? Então, é uma leitura simples da Constituição, você chega nisso, né? Então, senhora, você veja, nessa característica da alta administração é que nós vemos aonde está inserida a função administrativa, né? A função administrativa que se desdobra, né? A prestação de serviço público, atividade de fomento, exercício de poder de polícia, a, a intervenção na atividade econômica. E o segundo alicerce, né, da organização administrativa, né, então primeiro nós temos a federação, né, nós temos núcleos de poder no Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, cada qual com as suas competências, todas estabelecidas na Constituição, cada qual se auto-organiza, se auto-administra, né, se autogoverna. Né. E ao lado desse alicerce nós temos um segundo, que é a separação dos poderes, né. Isso nasce com o quê, né? É absolutamente necessário que o poder não se reúna, né, numa pessoa só, que ele seja distribuído entre pessoas, né? E nesse caso, há muito tempo atrás, se escreveu uma teoria de que os poderes do Estado deveriam ser separados, né? E separados entre si, de modo que eles fossem exercidos por pessoas diferentes, né? Então, nós temos três poderes básicos, né, atualmente, né, no Estado. O poder legislativo, que é aquele que elabora leis, né, que diz o que se pode fazer ou não se pode fazer num determinado território, num determinado país, né, num determinado Estado. Nós temos um poder executivo, que é aquele que, através da sua estrutura, da sua administração pública, ele satisfaz o interesse público, né? E, por fim, nós temos aquele poder que, quando as pessoas têm conflitos entre si e não conseguem resolvê-los de forma consensual, alguém precisa resolver, né? E esse alguém que vai resolver é o Estado, e qual é o poder que faz isso? É o Poder Judiciário, né? Então, isso é a separação dos poderes, né? Na Constituição brasileira, nós temos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. E a Constituição, ela quase que esgota, né, o tratamento, a estrutura desses três poderes, né? Ele começa falando do executivo, depois passa para o legislativo e, por fim, vai até o judiciário, né? É mais ou menos assim, né? A partir do artigo 30 e até o artigo 100 até o artigo 110, mais ou menos, aí é toda a estrutura dos poderes, né? Quase que trata de forma esmiuçada, né? A Constituição é prolixa nesse sentido. Não prolixa no sentido de que repete muitas coisas, não. É que ela é extensa mesmo. A Constituição é super extensa. E no que essa separação de poderes, isso importa para a organização administrativa? Importa pelo seguinte, simples. O direito administrativo, ele estuda a função administrativa, né, que eu já disse para você que se desdobra em 4 outras, né, como eu já disse aqui. E na aula específica que nós conversamos sobre isso, né,
a quem compete, a qual poder que compete o exercício preponderante, não é exclusivo, tá? Preponderante da função administrativa, compete ao Poder Executivo, ao Poder Executivo. O Poder Executivo Federal, o Poder Executivo Estadual e o Poder Executivo Municipal, cada qual na sua competência, né, como a gente viu agora na federação. Então, a função administrativa tem que ser prestada por quem? A resposta, preponderantemente pelo Poder Executivo. Por que preponderantemente pelo Poder Executivo? Porque o Poder Executivo ele faz outras coisas que não só isso, mas ele faz outras coisas de forma secundária. Não é que ele deveria fazer tipicamente. Ele faz isso de forma secundária. Então, por exemplo, o Poder Executivo, ele legisla. Nossa, professor, mas quem legisla não é o Legislativo? Sim, é a função preponderante do Legislativo. Mas o Executivo, ele também pode legislar, né? Ele legisla como? O chefe do Poder Executivo, ele pode editar decretos, né? Então, nós temos decretos do Presidente da República, decretos do governador, decretos do prefeito, né? Agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos vivenciando esse negócio de decreto, né? Para saber o que abre, não abre, né? Se está na fase laranja, está na amarela, você tem que ir lá no decreto. Qual que é o decreto que está em vigor agora no município para saber se eu posso ir na padaria, se o mercado está aberto, não está? Você tem nesse local, né? O município que tem que dizer, né? E dos poderes do município, quem é que diz? É o Poder Executivo. É o Poder Executivo. Tá? Porque isso é função administrativa. Tá? Então, o Poder Executivo, né, ele também legisla. E o Poder Executivo, ele também julga, senhores. Ué, mas julgar não é problema do Judiciário? Sim, mas secundariamente ele também julga. Mas julga quem? Se um servidor público municipal pratica uma infração funcional, por exemplo, um guarda municipal, né, ele pratica uma infração funcional, leva lá o notebook que é da prefeitura para casa, né, ou é desidioso, falta muito no serviço, né, vai abrir uma sindicância, um processo administrativo disciplinar contra ele. Quem é que vai julgar? É o próprio Poder Executivo, através de uma comissão. Tá? E essa realidade de funções típicas e atípicas, elas se refletem nos outros poderes. O legislativo, tipicamente, principalmente, o que ele faz? A função principal dele é elaborar a lei. Mas ele também julga, o legislativo julga. Julga, por exemplo, o presidente da República quando comete crime de responsabilidade, como aconteceu lá com a ex-presidente Dilma. Ele julga. E o Poder Legislativo também tem função administrativa, mas de forma secundária. Nossa, o Poder Legislativo faz função administrativa? Sim, senhores. Ele presta alguns serviços públicos, pode prestar algumas atividades de fomento, algum exercício de poder de polícia, pode sim, mas sempre de forma secundária. E a mesma coisa com o judiciário. Qual que é a função principal do judiciário? É julgar, é aplicar a lei, no caso concreto, decidindo um conflito, uma lide de forma definitiva. Ninguém mais vai poder falar a respeito disso. Se o judiciário falou e transitou em julgado, acabou, está resolvido de forma definitiva. Ninguém mais tem esse poder no Estado brasileiro, né? Ah, professor, você não conhece minha mãe. Minha mãe, quando resolve a coisa, é de forma definitiva e não há juiz, né? Tudo bem. Nós estamos falando aqui de organização do Estado. O judiciário também, senhores, tem a sua administração pública pequena, né? Nós temos lá servidores, né? Nós temos analistas do Poder Judiciário, técnicos do Poder Judiciário, que prestam, por exemplo, serviço público. Quando vocês vão até um cartório, né, pedir um processo, né, para olhar, ou vocês vão lá pagar a custa, entrar com um recurso, fazer o preparo do recurso, essas coisas, você vai aonde? Você vai no cartório, e cartório é serviço público, e aquilo lá é do Poder Judiciário, o Poder Judiciário está prestando serviço público, mas isso é de forma secundária, porque o papel principal do Poder Judiciário é julgar, tá? Então, assim, essa separação dos poderes, o que importa para a organização administrativa do Estado? Tudo, tudo. Porque dentro da organização administrativa do Estado, a quem compete preponderantemente a função administrativa? Compete ao Poder Executivo. Qual o Poder Executivo? De todas as esferas, federal, estadual e municipal. Mas como é que eu vou saber qual que vai fazer o quê? Se todos têm, se os poderes executivos têm que fazer, como é que eu vou saber? Aí se divide interesse nacional, interesse regional, interesse municipal. Vocês entenderam isso? Vocês compreenderam isso? Faz alguma coisa aí. Tem alguns de vocês que aparecem aqui na tela, tá? E outros aparecem a fotinho.
e a fotinho, né, não se manifesta, né? Então, aqueles que estiverem acordados, né, ou estiverem na frente da tela, né, porque às vezes o cara liga, né, desliga a câmera e vai lá, não sei aonde e tal. Ótimo. Então, isso aqui é fundamental, tá, senhores? Esse primeiro ponto é fundamental para entender a nossa aula de hoje, tá? Aquilo que você levaria aí 1 ou 2 aulas, não mais, né? 1, 2 meses de constitucional para estudar, né? Eu falei em alguns poucos minutos, tá? Mas muito resumidamente, tá? Então, vamos passar para o segundo ponto, senhores, que é a administração pública e governo, né? Administração pública e governo. Qual é a diferença entre isso, né? Administração pública e governo? Bom, a primeira diferença, né, senhores, já dá para dizer, né? Em relação ao que cada um faz, né? O que a administração pública faz? A administração pública, ela presta a função administrativa, ou atividade administrativa, que consiste em... Eu vou ficar careca de falar isso para vocês, mas eu vou falar 1 milhão de vezes. No que consiste, o que a administração pública faz? Função administrativa, o que é isso? Prestar serviço público, exercer o poder de polícia, exercer atividades de fomento, né, que é auxiliar aqueles particulares que prestam serviços de relevante interesse público, e explorar, intervir na ordem econômica, tá? Então, veja, a quem compete fazer a função administrativa? Isso compete à administração pública. E o governo? O governo faz o quê? O governo faz o quê? O governo, senhores, é responsável pelas aquelas grandes decisões estratégicas da nação, também em âmbito federal ou do estado, em âmbito estadual ou do município, em âmbito municipal. Aquelas grandes decisões estratégicas, a elaboração de diretrizes, né, planejamentos de onde você quer chegar, onde o Estado quer chegar, o Brasil quer chegar, isso tudo é ato de governo, ato de governo, esse planejamento estratégico, ok? A administração pública, a função dela é mais restrita, né, e muito mais prática, né? As pessoas sentem muito mais próximo delas a administração pública do que o próprio governo em si, tá? Uma segunda diferença que nós podemos estabelecer entre governo e administração pública é que a administração pública, né, ela é formada por quem? Por órgãos, entidades e agentes públicos, né, que integram a organização administrativa dela, né. O governo é formado por quem, senhores? Formado por quem? Também por agentes, órgãos, só que do Estado, né, dos 3 poderes, né, do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo. Então, veja, a estrutura do governo é muito maior do que a estrutura da administração pública. O governo é muito maior, porque é a estrutura do Estado, dividido entre os 3 poderes. A administração pública não, é só aquela estrutura que existe dentro do Poder Executivo, que se concentra dentro do Poder Executivo, e que também tem um pouquinho no Legislativo e um pouquinho no Judiciário, só que as funções são aquelas 4 só, não faz mais nada. Tá? Que mais, né, que a gente pode diferenciar? A administração pública, senhores, ela é investida de poderes administrativos. A gente vai ver isso numa aula mais para frente, tá? Quais são os poderes que a administração pública tem? Professor. Oi. Júlio falando. Só uma dúvida. No estudo de a economia, ela traz algumas funções para o governo, como função atributiva, distributiva, de arrecadação e distribuição de dinheiro, função alocativa, de construção de bens e melhorias, função regulatória da economia e estabilizadora. Eu posso trazer para o direito administrativo esses postulados assim da economia quanto às funções do governo? Excelente pergunta sua, Júlio. A definição a respeito do que vai ser construído, qual é a política monetária que nós vamos estabelecer daqui para frente, isso tudo é função de governo. Quem executa essas coisas, uma parte dessas coisas, quem executa uma parte dessas coisas é a administração pública. Então, por exemplo, assim, eu quero construir
nos próximos 4 anos, né, 2 usinas nucleares no Brasil, ou quero pavimentar uma estrada que vai do Paraná até a Amazônia, quero aumentar a nossa linha ferroviária, quero construir mais penitenciária. Quem dá essa decisão é uma decisão de governo. Quem estabelece isso é uma decisão de governo, isso vai constar numa lei que chama a Lei do Plano Plurianual. Né? Evidentemente que você precisa ter recurso econômico para isso. Né? É uma decisão que não é baseada assim, somente em uma disciplina, né, em uma área do conhecimento, isso é multidisciplinar, envolve direito, envolve economia, envolve um monte de coisa. Quem é que realmente vai fazer a licitação para construir a ferrovia? Quem é que vai fazer a licitação para construir a usina? É a administração pública. Bem, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Ok. Então, vamos lá. Então, a administração pública é investida de poderes administrativos, né? Poder, a gente vai ver mais para frente, poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico, né? E poder de polícia. Né? A administração pública tem poderes administrativos. O governo, senhores, ele tem poder político. Político. O governo tem investido no poder político para definir quais são as diretrizes da atuação do Estado como um todo. Né? Então, é maior o negócio. Né? E, por fim, senhores, a administração pública é estudada pelo direito administrativo. Né? E o governo é estudado por quem? Pelo direito constitucional. Pelo direito constitucional. Então, essas são algumas diferenças entre administração pública e governo. Né? Quando você tiver uma discussão, assim, uma festa, um churrasco, não sei o que lá, ou uma live, né, pode ser, agora tudo é live, né, o neguinho soltar uma afirmação meio torta, né, não, por gentileza, tem um ponto aqui a esclarecer, né, você está confundindo o que é governo, o que é administração, já vão chamar você de esquerda, de direita, é normal isso, né? É normal. O mundo hoje é essa dualidade, né? Ou você é direita ou você é de esquerda, né? E se você é do centro, né, se é o mais ponderado, você é a pior raça que tem. As pessoas nem sabem o que significa ser de direita e esquerda, só reproduzem, né, aquilo que ouvem sem qualquer filtro. E não vão estudar, né, para não ficar repetindo a abobrinha, mas enfim, aqui é a aula de direito administrativo. Vamos passar então para o próximo ponto, senhores, que são as formas, né, de prestação da atividade ou função administrativa, né. Então, nós vimos, né, que a função administrativa, ela preponderantemente, quem presta, né, é a administração pública. E essa função preponderantemente está dentro do Poder Executivo, das 3 esferas, tá? Federal, estadual, municipal. E essa atividade administrativa, ela pode ser prestada de forma direta ou de forma indireta. E isso aqui também é muito importante, tá? Agora, tudo na aula de hoje é muito importante. Porque é tipo a base, assim, do direito administrativo. Então, essa função administrativa que se concentra dentro do Poder Executivo Federal, com as suas competências, estadual, com a sua competência, municipal, com as suas competências, né? Essas funções elas podem ser prestadas diretamente pelo Poder Executivo, né? O seu conjunto de órgãos, entidades e agentes, né, que fazem parte da administração pública, ou podem ser prestados de forma indireta. Pode ser prestado de forma indireta. Okay? Então vamos lá estudar quais são essas formas, direta e indireta. Antes de falar disso, eu preciso falar de um tema com vocês que se chama desconcentração e descentralização. Tá? Não, melhor, vamos fazer o seguinte. Agora me veio uma outra ideia na cabeça. Vamos falar junto isso daí, que eu acho que vai ficar melhor. Veja, senhores, quando a gente fala em prestação direta da atividade administrativa pelo Poder Executivo, preponderantemente, a gente quer dizer o quê? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a atividade administrativa, seja ela um serviço público, de segurança, de educação, de saúde, né, de vigilância, de asfaltamento, né, um serviço público, ele é exercido, realizado, praticado pelo próprio Estado, isto é, por aquele conjunto de órgãos
né, que formam aquele Estado. E quando eu digo é o ente federado, melhor dizendo, o ente federado, que forma um município, que forma o Estado-membro, que forma a União, né? E eles, através, o próprio servidor é que vai prestar esse serviço. O próprio servidor que tem o seu cargo, tem as suas competências, ele está localizado, lotado em exercício em um determinado órgão que tem a sua competência, ele é que vai prestar diretamente aquele serviço, né? Vou dar um exemplo clássico para vocês. O serviço de segurança pública, né? Serviço de segurança pública. Isso é serviço público típico. Serviço público típico. Só pode ser prestado pelo Estado. Só pode ser prestado pelo Estado. Tá? Particular não pode fazer isso. Particular não pode. Bom, e quem é que presta isso? Bom, isso é serviço público. E se é serviço público, né? Se é serviço público, é prestado pelo Poder Executivo, preponderantemente. Qual os poderes? Né? O federal, o estadual ou o municipal? Essa é uma função que se concentra dentro do Poder Executivo Estadual, né? Então, dentro do Poder Executivo Estadual tem uma estrutura administrativa que é responsável pela segurança pública, né, daquele Estado, né, dos municípios que compõem aquele Estado, né? Então, ali vai ter órgãos, né, tem ali a Secretaria de Segurança Pública, né, a Polícia Militar, a criação da Polícia Militar. E dentro da Polícia Militar, que tem lá as suas várias unidades espalhadas no Estado, né, você tem quem lá dentro, né, trabalhando? São os policiais militares. Quem que é policial militar? Policial militar é um cargo público. O acesso àquilo lá é concurso, né? Concurso público. Então aquilo lá é um servidor público, militar, evidente, mas é um servidor público. Ele diretamente está prestando serviço público, de segurança pública. Um exemplo clássico de prestação da atividade administrativa, serviço público, de forma direta pelo Estado. É o próprio Estado, que compõe a própria estrutura do Estado, que está fazendo ou está prestando serviço público, né? Aonde eu trabalho na Receita é assim também, senhores. A função de arrecadar, de fiscalizar tributos, né, federais compete à Secretaria da Receita Federal, né? Isso é a função exclusiva do Estado. O particular não pode fazer isso. O particular não pode fazer isso. E quem é que presta esse serviço? Diretamente, né? É um servidor público, ocupante de um cargo público, cujo provimento, né, o acesso é só para o concurso público. Ele faz parte de uma estrutura da administração pública. Como nós temos tributos federais, estaduais e municipais, então nós temos administrações públicas federais, fiscais federais, administração pública tributária estadual e administração pública tributária municipal. Você veja que a competência aqui é concorrente, né? Competência concorrente, todos os entes federados podem cobrar tributos, né? Não todos os tributos, cada um tem a sua competência. Então, cada qual cria a sua própria estrutura de administração pública para cobrar os tributos, né? Então, isso é forma direta de prestação do serviço, né? E veja, senhores, quando a gente fala em prestação direta dos serviços, né, significa que um conjunto de competências, né, de serviços públicos, de fomento, de intervenção na ordem econômica, que é muita função, é muita coisa, né? Vai competir a quem? Ao Poder Executivo, né? Quem que é o chefe do Poder Executivo? Quem que é o chefe do Poder Executivo? Federal. É o Presidente da República. Estadual. É o governador. Municipal. É o prefeito. Então, é o presidente que vai fazer tudo isso? É o governador que vai executar todas as funções administrativas que competem ao Estado? É o prefeito que vai fazer? Você acha que o prefeito tem condição de fazer tudo isso? Uma pessoa só tem condição de fazer tudo isso? Não, senhor, não tem condição. E o que acontece nesse ponto? Pensar assim, bem simples, né? É como se nessa pessoa, todas essas competências se reunissem dentro dessa pessoa, só que como é absolutamente impossível que ela faça isso, né? Ela cria uma estrutura abaixo de si, hierarquia, abaixo de si, com vários órgãos. Com vários órgãos. E a cada um desses órgãos ela vai dizer, ó, você vai ser responsável pela segurança pública, você vai ser responsável pela saúde, você vai ser responsável pelos tributos, você vai ser responsável pelo planejamento, você vai ser responsável pela licitação, pelas compras públicas. Então, abaixo dele, ele cria vários órgãos.
e desconcentra. E daí nunca mais esqueçam dessa palavra, desconcentra. Desconcentra de si, tira de dentro de si, que está tudo centralizado nele, desconcentra de dentro de si e coloca, distribui competências para pessoas que estão abaixo dele. Eu deveria fazer a segurança pública, mas não tenho condição de fazer isso. Então eu crio quem? O Ministério da Segurança Pública. Eu preciso de alguém que cuide da economia, Ministério da Economia. Eu preciso de alguém que planeje o Estado, Ministério do Planejamento. Eu preciso de alguém que trabalhe na saúde, Ministério da Saúde. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente fala em que eu li uma pergunta aqui no chat, eu já vou responder, tá, Janaína? Só um minutinho. Quando a gente fala em prestação direta da atividade, né, a gente fala nesse fenômeno da desconcentração. Desconcentração. Desconcentra-se da figura de uma pessoa só e distribui para dentro dela. Tá? Nas estruturas administrativas. Né? Então, você veja, dentro da União Federal, que é uma pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica só, né? União Federal é uma pessoa jurídica, cada um dos Estados-membros é uma pessoa jurídica, tá? Cada um dos municípios é uma pessoa jurídica distinta um dos outros, tá? O que significa ser pessoa jurídica? Cada um deles é titular de direitos e deveres, todos lá previstos na Constituição. Então, o Poder Executivo Federal, tem as suas competências estabelecidas na Constituição Federal, né? E ele faz parte da União Federal, que é uma pessoa jurídica. Então, cria-se dentro da União, em especial dentro do Poder Executivo, uma administração pública federal. E quando essa administração pública, ela diretamente presta o serviço público ou a função administrativa, nós estamos falando da administração pública direta federal. Tá? E isso se replica no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. Quando os estados prestam diretamente uma função administrativa através dos seus próprios servidores, da própria pessoa jurídica, estado, ou município, através da pessoa jurídica município, quem está prestando isso diretamente é o próprio servidor, é o próprio município, a pessoa jurídica. E dentro da pessoa jurídica município, né, se cria essa estrutura administrativa, né, e se desconcentra competências entre vários órgãos que são criados e os agentes que compõem essa estrutura administrativa, né. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Receita para vocês, né. A Receita é um órgão federal, ela faz parte da administração pública federal, está dentro do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal está dentro da União, tá? Assim como o Poder Legislativo Federal e o Poder Judiciário Federal, tudo isso é União, tá? Então, tem lá o Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, logo abaixo dele tem quem? O Ministério da Economia, é um ministro que cuida disso, né? Abaixo do Ministério da Economia, ali vai estar a Secretaria da Receita Federal, tá? Da Receita Federal, ela também tem a sua estrutura, né? Tem órgãos centrais e órgãos descentralizados, né, espalhados pelo Brasil, né? São as superintendências, e as superintendências têm suas delegacias nos municípios, né, alfândegas, né, inspetorias e tal. Então, veja, tudo assim, se for ver, nasce lá do Presidente da República e chega até a delegacia da Receita Federal aqui em Curitiba, que fica ali no Marechal Deodoro. Quando você vai ali separar na frente da Receita Federal, na Marechal Deodoro, o que você está olhando ali? Você está olhando a administração pública federal direta. Você está olhando a administração pública federal direta. Tá? Eles são servidores do Poder Executivo Federal que estão prestando diretamente um serviço. E a competência chegou para eles porque foi criada uma estrutura que foi desconcentrando competências da Presidência da República até chegar aquele servidor ali que está te atendendo quando você pegou a senha. Quando a gente fala em distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, senhores, a gente está falando em desconcentração. Tá? Não quero que vocês esqueçam mais isso. Bom, vou dar uma pausa aqui e vou responder pergunta. Janaína, pode repetir o artigo da Constituição sobre as competências de cada ente federado? A partir do artigo 20. A partir do artigo 20, Janaína. Aí você vai até lá ao 30, em que você vai chegar nas competências do município também, tá bom? Caione, professor, desculpe, mas hoje minha internet não está colaborando. Eu já tentei assistir outras aulas gravadas, é necessário pedir autorização. Se possível, o
O senhor poderia colocar o vídeo no YouTube e compartilhar o link no AVA. Eu vou ver se eu consigo, viu, Carione, porque eu não sei aonde que é gravado esse vídeo da aula, sabe? Eu sei, eu estou gravando ele, então está produzindo o arquivo, né? Eu só não sei aonde que ele é gravado. Eu não detenho esse vídeo, esse arquivo, sabe? Se eu tivesse esse arquivo, eu colocaria lá no Facebook, no YouTube lá, né? Mas eu não detenho ele, tá? E quanto a pedir autorização, né? Pode pedir autorização sem problema nenhum. Eu sempre estou dando uma olhada lá no AVA lá para ver se tem algum pedido de pendência, tá? O Anderson faz também uma pergunta. Em relação ao que estamos acompanhando no cenário nacional, onde vemos o governo administrado com grande dificuldade, porque tenta banir o velho, então, hoje teríamos lançamento do programa chamado de Ninguém, vocês vão estimar que estão comentário vai ser o senhor sabe nos dizer se haverá muitos cortes nos setores como saúde, educação e segurança? Bom, Anderson, a tua pergunta, querido, ela é bem ampla, tá? Ela é bem ampla. E a resposta também é ampla, né? E eu não tenho tempo para agora, assim, definir isso para você. O que eu posso dizer, Anderson, é que quando nós vinculamos o insucesso do Brasil a um determinado governo, nós estamos sendo injustos, estamos sendo, na verdade, estamos manifestando a nossa ignorância. E basta você estudar a história, a fundação do Brasil, que você vai ver, é escancarado. O Brasil ele sempre foi assim. A história do Brasil é assim, não é de agora. Tá? Porque tenta banir o velho. Não tenta banir o velho, meu querido. Não tenta banir o velho. Nós estamos em 2020, nós temos de fundação jurídica, de independência, né? De independência, nós temos quase 300 anos, né? 200 e poucos anos. Nós vivemos no mesmo sistema político, tá? Só muda os nomes, o sistema político mesmo, não se quer banir o velho. Tá? Mas como comentei, o executivo encontra algumas dificuldades para executar suas reais intenções. Que se a gente desnudasse as reais intenções daqueles que nos governam, do Poder Executivo, do Legislativo e tal, eu espero que nós tenhamos uma queda da Bastilha como tivemos na Revolução Francesa. O senhor sabe nos dizer se haverá muitos cortes nos setores como saúde, educação e segurança? Sim, haverá. Já vem de há muito tempo, tá? Não é de agora. O Brasil sempre teve corte orçamentário, tá? Isso é absolutamente normal, ter contingenciamento de orçamento, né? O ano passado se falou muito disso, né? Porque o governo está cortando o orçamento da universidade, não sei o que lá, está perseguindo. Não, assim, aquilo que chefiava o Ministério da Educação, né, jamais poderia ocupar um cargo desse, né? Mas esses cortes orçamentários, eles acontecem em todo ano e ele atinge todos os órgãos, entidades da administração, tá? Isso, falar de outra forma seria uma falácia, tá? Seria uma inverdade, né? Então, assim, haverá muitos cortes no setor de saúde, educação e segurança? Sim, haverá, e esses cortes eles já existem há muito tempo, tá? E por que existe? Porque não tem dinheiro, né? A resposta é simples, não tem dinheiro. Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no site do Ministério do Planejamento, que ele tem lá gráficos de pizza, de bola, de coluna, do jeito que você quiser, colorido, tal, e veja lá qual que é o orçamento da União, quais são as despesas da União.
Assim, senhor, só para você ter uma ideia, mais ou menos assim, 60% daquilo que a União tem de dinheiro, que ela arrecada de dinheiro, 60% ela paga só em juros da dívida pública. Imagina o teu salário para você viver, que você recebe. Imagina, 60% é comprometido para você pagar teus credores. Sobra 40% pro resto. E assim, quando eu falo 60%, eu ainda estou sendo generoso com a União. Isso não é de agora, tá? Essa dívida pública, ó, é histórica. Histórica. A nossa independência foi comprada, simples. Nós nascemos devedores da Inglaterra. Nós nascemos devedores da Inglaterra. Então, assim, não cometam o ato de ignorância, de culpar esse ou aquele governo pelos males atuais. Não. Isso é histórico. E só para fechar, aqueles que governam o Brasil, eles estão lá porque nós colocamos eles lá. Tá? Então, assim, a culpa não é só deles. O principal culpado aqui somos nós. Que somos nós que escolhemos. Isso aqui ainda é uma democracia. Bom? Anderson, o que nos deixa mais irritado foi a aprovação do aumento salarial do alto escalão. Né? Nossa, o Brasil, né? Isso aqui é o quê? Brasil. E não é só de agora, querido. Não é só de agora. Tá? Não é só de agora. Em 1822, quando nós fomos declarados independentes, já era assim. Nós trouxemos para dentro do Brasil aquilo que se vivia no Reino de Portugal. E o Reino de Portugal era assim. O Reino de Portugal foi... Vocês sabiam que o Reino de Portugal foi o último dos governos despóticos europeus a cair? Dom João VI, que saiu fugido de Portugal e veio para o Brasil com medo de Napoleão, ele era rei despótico. Assim como Luís XVI, que foi decapitado lá na França, na Revolução Francesa. O rei despótico que mais durou foi o Dom João VI, só porque ele veio para o Brasil. E aqui continuou. As mesmas práticas que havia em Portugal continuam aqui. E assim, continuou assim por 300 anos. De 1500 até 1822, essas práticas acontecem no Brasil. E quando o Brasil é fundado, ele é fundado nesse panelão de costumes. E nós ainda estamos imersos nesse caldo de costumes. Tá? Nós não saímos disso, tá? Não saímos, nada disso. Júlio, desconcentração dentro de uma mesma pessoa jurídica. No exemplo, União e FBB são a mesma pessoa? Veja, Júlio, quem é a pessoa jurídica é a União, a Receita é o órgão. O órgão não tem personalidade jurídica, nós vamos ver isso no final da aula, tá? Teoria do órgão. Tá? Quem tem personalidade jurídica é a União. Então, por exemplo, quando você entra com uma ação, quer entrar com uma ação contra a Receita ou contra a Polícia Federal, você entra com uma ação contra a União, não contra a Receita. Tá bom? Quem pratica, a gente já vai ver lá na teoria do órgão, né? Quem é responsável pelos atos dos seus servidores, praticado pelos órgãos, né, é a pessoa jurídica, é a União, e não os órgãos dos servidores. Marcos Chaves, órgão não possui personalidade jurídica, isso mesmo, Marcos. Bom, então continuando, senhores. Falamos então da prestação direta, né? Bom, agora vamos falar da prestação indireta, né, da função administrativa. Prestação indireta. Ou descentralizada, né? Bom, na prestação direta, como a gente viu, né, a própria estrutura, né, os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo, que compõem o Poder Executivo, que faz parte
ou da União, ou que faz parte do Estado do Paraná, ou faz parte do município de Curitiba, né, só dando um exemplo, né, eles diretamente me prestam serviço. Mas existe uma outra forma de prestar o serviço, que é de forma indireta. E como é que se dá esse negócio indireto? Bom, senhores, aqui é o seguinte, a administração, quando ela quer buscar eficiência, especialização de atividades, né, no exercício da função pública, o Estado, né, ele vai poder transferir a responsabilidade pela prestação de algumas atividades, não todas, de algumas atividades, para outras pessoas jurídicas. Para outras pessoas jurídicas. Tá? Então, veja, dentro da Constituição, a União tem as suas funções, os estados têm suas competências, os municípios também têm suas competências. Algumas dessas competências, a Constituição diz o seguinte: essa atribuição aqui tem que ser prestada diretamente por você, União, ou diretamente por você, Estado, ou diretamente por você, município. Tá? Então, aqui a gente está falando de prestação direta. Agora, existem algumas funções que a Constituição fala assim: essa função aqui compete à União, mas eu autorizo que a União transfira a responsabilidade pela prestação dessa função para uma outra pessoa jurídica. Para uma outra pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica que vai receber essa competência, que vai executar essa atribuição, ela vai fazer em nome de quem? Da União, do ente federado. Porque isso acontece também nos estados e no município. Ó, município, você tem que fazer isso diretamente. Essa aqui você pode fazer diretamente, mas se você quiser, eu te autorizo a você passar, transferir essa execução, né, para uma outra pessoa jurídica. Tá? Quando a gente quando a gente se depara com esse mecanismo de transferência de competência do ente federado para uma outra pessoa jurídica, ente federado vai para uma outra pessoa jurídica e ela que vai prestar o serviço, essa pessoa que vai prestar o serviço, a atividade administrativa de forma indireta. Indireta. Vocês entenderam? Qual que é o nome dessa ponte que faz o ente federado entregar, transferir para a pessoa jurídica a competência que é dela? Essa ponte tem um nome. Ela se chama descentralização. Descentralização. Lá na prestação direta, qual era a palavrinha? Desconcentração. É uma mesma pessoa jurídica e dentro dessa mesma pessoa jurídica eu distribuo as competências entre os órgãos dessa pessoa jurídica. A competência fica dentro da pessoa jurídica, ela não sai. Na prestação indireta da função administrativa, existe descentralização e não desconcentração. A função sai do ente federado e vai para quem? Para outra pessoa jurídica. E por que se faz isso? Por que se criou essa forma de prestação de serviço? Baseado em dois princípios, senhores: eficiência e especialização. A administração pública direta, que é aquela composta por órgãos e agentes públicos que prestam diretamente a função administrativa, ela não tem uma estrutura tão grande assim que possa prestar todas as suas funções, inclusive aquelas mais específicas que exigem alto grau de especialização. Então, nesse caso, a Constituição autoriza que o ente federado ele pode criar uma pessoa jurídica e entregar para essa pessoa jurídica essa competência. Ou pode passar essa competência para uma pessoa jurídica que já existe. Tá? Vocês entenderam aqui até aqui? Vocês estão entendendo até aqui? Tá. Eu vou indo devagar mesmo, que é para entender. Tá? Bom, então qual que é a palavrinha mágica aqui na prestação indireta? É descentralização. Tá? Ali no material de estudo de vocês, né, eu fiz até um quadrinho ali para diferenciar desconcentração de descentralização. Né? Desconcentração
é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Descentralização é o deslocamento de competências para uma nova pessoa jurídica. Tá? A desconcentração, na desconcentração, baseia-se na hierarquia, né? Vem de cima para baixo. Né? Na descentralização, não tem hierarquia, né? Porque são duas pessoas jurídicas distintas em pé de igualdade, uma não está superior à outra. Mas essa aqui, que transferiu a competência para essa exerce fiscalização para saber se essa pessoa jurídica que recebeu está prestando o serviço direitinho. Na desconcentração, né, existe uma transferência de competência entre órgãos da mesma pessoa jurídica. Na descentralização, por sua vez, existe uma transferência de competências ou de atribuições entre pessoas jurídicas, diferentes entre si. Né? Você tem um ente federado de um lado e uma pessoa jurídica aqui. E essa pessoa jurídica aqui, que vai receber, ela pode ter sido criada pelo ente federado, tá? Ou não, ela já pode existir antes disso, né? Daí vai ser um particular normal. Nós já vamos chegar nesse ponto, para dar nome aos bois. Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo seguir? Tá. Olha só. Continuando ainda no tópico prestação indireta da função administrativa. O ente federado, com autorização constitucional, ele vai destacar competência que é sua e transferir para uma nova pessoa jurídica, que ele vai criar uma pessoa jurídica que já existe. Esse movimento a gente chama de descentralização. A descentralização, senhores, tem várias espécies de descentralização. Essa que eu estou falando para vocês se chama descentralização administrativa. Administrativa, tá? Porque existe uma outra espécie de descentralização que se chama descentralização política. Descentralização política. Descentralização política é a descentralização do poder político. Tá? Aí vai depender da forma de Estado que você adota, né? Se é unitário, se é federal, e isso é estudado lá no direito constitucional, não é estudado aqui no direito administrativo. O direito administrativo estuda a descentralização administrativa. Tá? E a descentralização administrativa, senhores, ela se subdivide, tá? Se subdivide em descentralização administrativa territorial, né? Por serviços, tá? E por colaboração, tá? A descentralização administrativa territorial, ela não existe no Brasil, tá bom? Ela não existe no Brasil. Ela não existe no Brasil. Só existe no Brasil a descentralização administrativa por serviço e por colaboração. E o que significa essa descentralização administrativa por serviço? Vou ser bem simples. Tá? É mais complexo que isso, mas eu vou ser bem simples. O que é descentralização administrativa por serviço? Bom, o que é descentralização administrativa? O ente federado, com autorização constitucional, pega uma das suas competências e vai transferir para uma outra pessoa jurídica, certo? Isso é descentralização administrativa. O que é descentralização administrativa por serviço? Por serviço. O ente federado vai pegar uma das suas competências, ele tem autorização constitucional, ele vai transferir o que para uma pessoa jurídica? Ele vai transferir a titularidade e a execução dessa função administrativa para uma nova pessoa jurídica que ele vai criar. Na descentralização administrativa por serviço, o que é que se transfere para a pessoa jurídica? O que o ente federado transfere para a pessoa jurídica? Duas coisas em relação. Ele transfere a própria competência, ele deixa de ser titular daquela competência. Era dele, ele perdeu. Passou para quem? Para essa pessoa jurídica. E ele passa também a execução, o dever de prestar, executar essa competência para essa pessoa jurídica. Então, na descentralização administrativa por serviço, o que se transfere para a pessoa jurídica? A titularidade e a execução. Essa é a primeira característica. Segunda característica. A pessoa jurídica que vai receber a titularidade dessa competência, ela vai ser a detentora
essa competência. Agora, a quem compete é a mim, não compete mais a você, ente federado. E sou eu que vou ter que prestar também. Essa pessoa jurídica, senhores, ela vai ser criada pelo ente federado. O ente federado cria essa pessoa jurídica. Vocês entenderam? Mais uma informação. O ente federado, quando faz uma descentralização administrativa, ele vai transferir para uma pessoa jurídica que ele vai criar a titularidade e a execução de uma competência que era sua. Essa pessoa jurídica que ele vai criar pode ser de 4 nomes. Ele pode criar uma autarquia. Vanessa, já vou dar um exemplo de descentralização por serviço. Ele pode criar uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. A descentralização administrativa por serviço, o ente federado vai criar uma nova pessoa jurídica. Ela pode ser uma autarquia, ela pode ser uma fundação pública, ela pode ser uma empresa pública, ela pode ser uma sociedade de economia mista. Essa autarquia, essa fundação, essa empresa pública e essa sociedade de economia mista vão receber do ente federado uma competência que era dele. Ele não vai ter mais. E ela que vai ser responsável por prestar essa função agora. Exemplo clássico. O serviço de concessão de benefícios previdenciários, o serviço de concessão de benefícios previdenciários, isso é serviço público, é função administrativa, competia à União. Na verdade, compete à União, né? Compete à União. Só que a Constituição autoriza que a União passe esse serviço para uma outra pessoa jurídica. E autoriza que passe a titularidade e a execução desse serviço para uma outra pessoa jurídica. O que a União fez? Há muito tempo atrás, o que ela fez? Eu vou dar o nome de hoje, tá? Depois eu dou o nome do passado. O que ela fez? Ela foi lá e criou uma autarquia. Instituto Nacional de Seguridade Social, atende pela sigla INSS. INSS é uma autarquia federal, senhores. Foi criada pela União Federal, através de lei. A União tirou do seu rol de competências a prestação de serviços de concessão de benefícios previdenciários, criou o INSS e entregou para o INSS. Ó, INSS, a partir de agora, você é titular desse serviço e você que vai prestar esse serviço. Você que vai fazer os teus concursos, você que vai ter os seus servidores, você que vai comprar os imóveis, vai mobiliar os imóveis, você que vai se organizar da melhor forma para atender a população quando ela vier pedir benefício previdenciário. Agora é contigo, não é mais comigo, União. O que a União fez? Uma descentralização administrativa, é o ente federado destacando competência sua e passando para uma nova pessoa jurídica. Por serviço, criou uma nova pessoa jurídica. Nesse caso, com uma autarquia. A mesma coisa acontece com o IBAMA. IBAMA é uma autarquia federal. A mesma coisa aconteceu com o Banco Central do Brasil, é uma autarquia federal. CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia federal. Tá bom? O INSS, senhores, lá na década de 70, ele chamava INAMPS. Quem é mais velho aqui, talvez só sou eu, né? Acho que só sou eu. Era INAMPS na década de 70, né? Ó, o Marcos falou, eu lembro.
Era um símbolo, assim, o símbolo era a logo, né, era verde com uma arvorezinha branca. Né? Depois ele virou INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Quando era INAMPS, era, era, era SUS mais Previdência. O INAMPS era tipo SUS, mais, era saúde mais Previdência. Aí, um tempinho depois, eles resolveram dividir. Né? Não vão fazer um negócio que era só para a Previdência e a saúde, vamos separar os dois. Né? Daí a Previdência virou INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Né? E hoje o nome é INSS. Tá bom? Depois da Constituição Federal de 88, INSS. A Bruna, né? Professor, qual o seu e-mail? Precisarei ter acesso na íntegra dessa sua aula depois. Caiu o tempo todo aqui. Está sendo possível acessar as suas aulas gravadas pelo portal do Acre. Por que não está sendo possível acessar? Os professores que já sabem desse problema já estão postando o link no YouTube privado. Grata. Quem que é a Bruna? Pode ficar online, Bruna? Bom, Bruno, se puder aparecer aí, eu não sei se você tá, né, porque tá dizendo que tá caindo o tempo todo, né? Se puder abrir o teu microfone e falar, e pode falar a hora que você quiser, tá bom? Eu vou tentar ver lá se eu consigo fazer isso para vocês, tá bom, senhores? Postar esses negócios no YouTube. Vocês entenderam? Descentralização administrativa por serviço? Aqui é que está a administração pública indireta, senhores. Ei, professor, é o Anderson. Oi, alguém falou. Oi, sou eu, o Anderson. Oi, Anderson. Em relação à explicação do senhor, a Petrobras, por ser uma empresa assim, acionista também, ela se encaixa nessa situação? Anderson, a Petrobras é um exemplo de descentralização administrativa por serviço e ela é uma sociedade de economia mista, tudo bem? A União, há muito tempo atrás, ela, na verdade, é a Constituição que determina isso, quis explorar de forma, em alguns pontos, a forma de monopólio, né, a atividade econômica de exploração de petróleo. Né? Algumas atividades desse ramo ela faz em regime de monopólio e outras atividades ela faz em regime de concorrência, em particular. Tá? E a União, ela não quis, ela diretamente, explorar essa atividade econômica. Então, a Constituição diz, quando o Estado quiser... Opa, um gato apareceu aí? Eu não tenho gato aqui, escutei um gato. Não, acho que é o meu netinho que está brincando ali. Nossa, parece um gato, desculpa. Ele é bonito, Então, Anderson, a Constituição, no artigo 173, diz que quando o Estado quer explorar a atividade econômica, né, e aqui a União, os Estados, o município, que quer explorar a atividade econômica, exercer essa função, é uma função administrativa, intervenção na ordem econômica, eles podem criar empresa estatal. Empresa estatal pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista. Né? E a União, que tem a competência de explorar o ramo petrolífero, né? A União resolveu criar uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras. Isso é uma descentralização administrativa por serviço também. Tá bom? Obrigado, professor. Capaz, foi nada. Então, senhores, quando a gente estuda descentralização administrativa por serviço, nós estamos estudando o quê? A origem da administração pública indireta. E aqui eu já vou entrar nesse meio campo, já vou esclarecer para vocês. Né? É um ponto que viria mais para frente, mas já digo já. Quando se presta diretamente a função administrativa, qualquer função administrativa, diretamente, nós estamos diante da administração pública direta. Quem é que compõe a administração pública direta? São os entes federados. Porque são eles, através da sua administração e organização administrativa, que prestam diretamente o serviço. Quem são eles? Quem são os entes federados? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem é que compõe a administração pública direta? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Quem é que compõe a administração pública indireta? As autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas. Elas são criadas, são todas pessoas jurídicas distintas, diferentes do ente criador, do ente federado,
são criadas pelo ente federado e desse ente federado recebem a titularidade e a execução de uma função administrativa. E vão ser responsáveis elas por si só pela prestação dessa função administrativa. Vocês entenderam? Aqui, Larissa. Deixa eu ver o que a Larissa está perguntando aqui. Professor, o transporte público pode ser um exemplo de descentralização administrativa? É uma descentralização administrativa, Larissa, mas não é por serviço. Ela é por colaboração. É a próxima que nós vamos estudar já agora. A descentralização administrativa é quando o ente federado pega uma competência sua e passa por uma pessoa jurídica, uma outra pessoa jurídica. Quando o ente federado cria a pessoa jurídica e entrega para essa pessoa jurídica que ele está criando a titularidade e a execução desse serviço, essa descentralização administrativa é por serviço. Porque tem uma outra forma de descentralização administrativa, ela é por colaboração. É uma descentralização administrativa também. O que significa isso? O ente federado tem uma competência que é dele, ele vai pegar uma competência sua e vai transferir para uma pessoa jurídica. Só que na descentralização administrativa por colaboração, primeiro, a pessoa jurídica que vai receber essa competência, ela já existe. Não vai ser criada. É um particular qualquer que existe aí na sociedade. É uma pessoa jurídica que já existe na sociedade. É um particular, é uma empresa normal que existe aí na sociedade. Segunda diferença. Na descentralização administrativa por serviço, o que é transferido para a pessoa jurídica que é criada pelo ente federado? Duas coisas: titularidade e execução. Na descentralização administrativa por colaboração, o ente federado só transfere para a pessoa jurídica que já existe a execução do serviço. Ela conserva consigo a titularidade. E como é que ela faz essa transferência? Como é que se operacionaliza essa transferência? Se operacionaliza através de um contrato administrativo, senhores. Aqui é que entra aquilo que a gente chama de concessão de serviço público, é uma licitação. Cabe ao município prestar o serviço de transporte público dentro do município. Cabe ao município. Só que a Constituição autoriza que a execução desse serviço apenas, só a execução, seja transferida para um particular. Qual particular que já existe? Licitação. Artigo 175 da Constituição Federal. Sempre que possível, os serviços públicos serão prestados de forma direta ou através de licitação, indiretamente. Então, na descentralização administrativa por colaboração, a pessoa jurídica que vai receber só a execução do serviço, ela já existe. Ela recebe através de um contrato administrativo que ela vai celebrar com o ente federado. E o transporte público, Larissa, é um exemplo clássico de descentralização administrativa por colaboração. Se a empresa do transporte coletivo não estiver prestando o serviço público nos termos e na qualidade especificada no contrato, como o ente federado continua com a titularidade, ele pode rescindir o contrato e ele mesmo passa a prestar diretamente o serviço. Inclusive, ele pode encampar os bens do particular, os ônibus, tudo do particular. Vocês sabiam disso? Está previsto na lei de concessão. Executar isso são outros 500, mas está previsto na lei de execução. Na lei de concessão. Vocês entenderam? A descentralização administrativa por serviço, aquela que envolve a administração pública indireta, né, as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Como é que se operacionaliza isso, né? Eu falei agora por colaboração, que é feito por contrato administrativo, licitação. E ali em cima, esqueci de falar, né, descentralização administrativa por serviço, como é que ela se operacionaliza? Por lei, senhores. Por lei.
A lei é que cria a autarquia. Uma lei do Congresso Nacional, tá? Não elaborada, né? Aprovada pelo Congresso Nacional, vai criar o INSS, por exemplo. Compete ao INSS, qual é a competência dele? X, Y, Z. Como é que ele vai prestar esse serviço? W, X, blá, blá, blá. É uma lei que cria a autarquia. Em relação às fundações públicas, a sociedade de economia mista e a sociedade, e as empresas públicas, a lei autoriza a criação delas. Não é a lei que cria, ela autoriza a criação. Por quê? Porque a fundação, a empresa pública e a sociedade de economia mista vai precisar elaborar o seu estatuto social e tem algumas coisinhas prévias que tem que fazer, mas tem que levar a registro no órgão competente para adquirir personalidade jurídica. Aí a aquisição de personalidade jurídica, né, aí vocês estudam lá em direito empresarial, daí, né, como é que faz para nascer uma pessoa jurídica, né, como é que ela adquire personalidade, com o registro do ato constitutivo no órgão competente. A autarquia é criada por lei. Publicou a lei, ela está criada. Sociedade de economia mista, tipo Petrobras, Banco do Brasil, ou empresa pública, tipo Correios, Caixa Econômica, né, tem estatuto, tem uma lei que autorizou a criação, daí eles fazem o estatuto deles e levam a registro na junta comercial. Tá bom? E daí nasce o Banco do Brasil. Então. O Banco do Brasil, ele é antigo, tá, assim, o Banco do Brasil, ele é antigo. Tá? Ele foi fundado há muito tempo atrás, aí teve lá os problemas de desfalque, né? A história do Brasil é sensacional, né? O Banco do Brasil, ele foi utilizado para subsidiar, se vocês não sabem, um pouquinho de compartilhar com vocês, né? O Banco do Brasil, quando ele foi criado, né, ele foi criado para subsidiar, né, a estrutura do Reino de Portugal, aqui, quando ele chegou no Brasil, né, toda aquela estrutura que veio, né, para cá até 1822, né, e daí o negócio não tinha lastro, né, o dinheiro que era produzido, né, e o negócio foi à bancarrota, né, e depois ele foi refundado, mas não era só apenas para a realeza, né, era para a burguesia local, né, para aquelas pessoas, né, os burocratas locais, né. O banco público, né, sendo utilizado para financiar interesses particulares, né, então, sempre foi assim. Bom, senhores, entenderam, então, descentralização administrativa? Então, então, a função administrativa ela pode ser prestada diretamente, né? Quando a gente fala diretamente, nós estamos falando da administração pública direta, União, Estado, Federal, municípios. Ela pode ser prestada de forma indireta ou descentralizada, né? E quando a gente fala descentralizada, a descentralização que existe no Brasil é apenas administrativa, E ela pode ser por serviço ou por colaboração. Quando é por serviço, nós estamos falando da administração pública indireta. O ente federado está criando uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Quando a gente fala de descentralização administrativa por colaboração, né, a pessoa jurídica já existe, é um particular que existe na sociedade, né, e ele vai receber apenas a execução do serviço através da celebração de um contrato de concessão de serviço público ou de permissão de serviço público, né, precedido de licitação, tá bom? Concessionária de serviço público, permissionário de serviço público não compõe a administração pública indireta, tá? A administração pública indireta são só aquelas 4 pessoas que eu nominei para vocês, tá? Bom, então eu já meio que falei para vocês o que é administração pública direta, né? O item 3 ali da nossa aulinha de hoje, né? Já falei isso para vocês. Também falei da administração pública indireta, né? Personalidade jurídica própria, criação, tem a sua finalidade específica, porque ela recebe uma competência específica do ente criador, né? Tem o seu patrimônio próprio para fazer as suas atividades, né? Tem autonomia financeira, técnica, né? Você tem a função, agora você tem que se virar, ser autônomo para prestar o serviço de benefício, para cuidar do meio ambiente, agora você faz as suas políticas. Você é uma pessoa jurídica, agora você vai cuidar da tua vida. Eu, União, só vou fiscalizar. Eu vou te controlar para saber se você está fazendo certinho, tá?
E por fim, senhores, para a gente terminar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho de teoria do órgão, né? Teoria do órgão. Por que a gente estuda, o Júlio está perguntando aqui, a lei que cria e autoriza é lei ordinária ou lei complementar? Júlio, é lei ordinária, tá, querido? É ordinária. Tá bom? Vocês sabem a diferença, né, entre lei ordinária e lei complementar? Vocês devem ter visto em constitucional. Não existe hierarquia entre elas, tá, senhores? Não existe hierarquia normativa entre elas. Uma não é superior à outra, tá? Mas a Constituição, ela resolveu reservar o tratamento de alguns assuntos para a lei complementar. Porque a Constituição entendeu que aqueles assuntos são mais delicados, mais sensíveis para o Estado brasileiro, para a Federação, para a soberania nacional. Existe algum motivo de interesse público por trás disso, e ela resolveu, não, esses assuntos aqui só podem ser tratados por lei complementar. E por que lei complementar? Porque o quórum para aprovação de uma lei complementar é qualificado, né, enquanto que o quórum para aprovar uma lei ordinária é simples, né. Isso significa que você aprovar uma lei ordinária é mais fácil do que você aprovar uma lei complementar. Então, tem determinados assuntos que a Constituição diz, isso aqui só pode ser tratado por lei complementar. Tá? Aí, para saber o que a Constituição diz que tem que ser tratado por complementar, você vai lá, abre a Constituição no Google, né, no site do Planalto, dá um Ctrl F, digita lei complementar e vai buscando aonde que o Google está achando lei complementar na Constituição. E vai anotando do lado, ó, esses assuntos aqui só lei complementar que pode tratar. Tá? Tudo bem? Professor, o senhor poderia, por gentileza, confirmar a data de entrega do trabalho do fichamento? Na semana anterior à prova, Marcos. Eu não sei que dia é isso, tá? Mas na aula anterior à prova. Tá? Na aula que antecede a prova. Então, se a prova fosse a semana que vem, tinha que entregar hoje. Bom, senhores, vamos falar sobre teoria do órgão, né? Por que a gente estuda teoria do órgão? A gente estuda teoria do órgão, é um troço técnico, é um troço técnico. A gente estuda para não passar vergonha. A gente estuda para não passar vergonha. Por que você estuda teoria do órgão? Para saber quem que é responsável pela manifestação de vontade do Estado. É por isso. O professor não entendi. Então, vamos lá. Vou explicar. Quando o Estado foi criado, senhores, e toda a sua estrutura foi criada, com os 3 poderes, né? Cada qual tem a sua estrutura administrativa e tal, tem vários funcionários públicos, cada qual com as suas competências, né? O pessoal vai trabalhando, né? Vai trabalhando, e às vezes erra, faz coisa errada, né? Faz coisa errada. E, bom, se fez coisa errada, precisa imputar a responsabilidade, né? Precisa imputar a responsabilidade. Quem é que manifestou a vontade, né? Foi o servidor, né? Assim, quem recebeu o ato, né? Responde essa pergunta assim, não, foi o servidor que manifestou a vontade, falei com ele, é ele que é responsável, né? Então, no início, senhores, as coisas meio que começaram assim, a imputação de responsabilidade por atos, né, de servidores, né? Mas depois as coisas foram evoluindo, tá? Essa evolução, ela passa por 3 teorias. A primeira teoria, a que inicia toda essa discussão, é a teoria do mandato. Mandato. Tá? O que significa essa teoria do mandato, né? Os agentes públicos, por essa teoria, né, os agentes públicos, eles seriam, a esses agentes públicos, eles receberiam por delegação poderes para agir em nome e interesse do Estado. Né? Veja, teoria do mandato. Mandato é contrato de direito privado. Vocês vão estudar isso lá em direito civil, em contratos. Mandato é uma espécie de contrato privado, né? E por ter essa origem privatística, né, essa teoria ela foi muito questionada. Foi muito questionada, porque dava a ideia, né, de que existem 2 vontades. Uma vontade que é do Estado e uma vontade que é manifestada pelo servidor. Qual que é a vontade que tem que ser, que prevalece, né?
Então, ela foi muito questionada e ela deu lugar para a segunda teoria que veio, né, que é a teoria da representação, né? A vontade dos agentes públicos, né, em virtude da lei que cria o cargo e as suas competências, né, daquele que ocupa aquele cargo, a vontade do agente, em virtude dessa lei, ela exprime a da vontade do Estado, né, como se fosse um exemplo assim de curatela ou de tutela, né. Curatela é um instituto também do direito civil, né, em que uma pessoa maior e capaz, ela fica responsável, né, pelos atos da vida civil de uma pessoa que é incapaz, né. Por exemplo, você tem, quando eu advogava tinha esse caso, né, que você tem que pedir uma justiça, né. Você tem um irmão, por exemplo, que ele sofre um acidente, ele fica meio retardado e tal, e não consegue mais exprimir suas vontades, né. Alguém tem que administrar a vida pessoal, a vida privada dessa pessoa, né, o seu patrimônio, né. Então você tem que nomear um curador para essa pessoa, né. Então, por essa teoria da representação, né, o agente público ele representaria o Estado, né, como se fosse uma espécie de tutela ou de curatela, né. Qual que é o problema da crítica dessa teoria, né? Ela equipara o Estado, né, a um incapaz, né, porque é o agente público que vai falar em nome do Estado, né? Então, pô, o Estado é incapaz, nesse caso, né, fica meio esquisito, né? E quando o agente, né, ultrapassar seus poderes de representação, agisse fora dos limites, né, como é que ia ficar a responsabilidade dele, né? É um segundo ponto de crítica. Essa segunda teoria, então, ela foi substituída pela terceira e última teoria, que é o que nós aplicamos hoje, inclusive no direito brasileiro, que é a teoria do órgão. Teoria do órgão, tá? Órgão público, senhores, é um conjunto de competências, é um núcleo de competências. É isso. O que a Receita Federal é? É um órgão público. O que a Polícia Federal é? É um órgão público. O que significa ser um órgão público? Você não é uma pessoa jurídica. Você é apenas um centro de competências. Qual que é o centro de competências da Receita? Arrecadar e fiscalizar tributos federais. É isso que você faz. Quem é que faz? Aqueles servidores que ocupam cargos deste órgão público. E pelos atos praticados por estes servidores, que compõem órgãos públicos, responde a pessoa jurídica da qual faz parte este órgão. Então, a Receita Federal é um órgão que faz parte da administração federal, da administração pública federal direta. Se um servidor da Receita pratica um ato em contrariedade da lei, quem é que vai ser imputado por esse ato? Quem que vai ser responsabilizado por esse ato? É o servidor? Não. Em primeiro lugar, não. Você entra com ação contra quem? Contra a União. Porque órgãos, senhores, não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a pessoa jurídica da qual integra o órgão público. Okay? Posteriormente, se nessa ação ficar demonstrado, né, que a União tem responsabilidade, né, responsabilidade pelo ato, e o servidor agiu com culpa ou dolo, né, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, aí a União pode entrar com uma ação regressiva contra o servidor, pedindo ressarcimento, né, pelos danos que ela teve que suportar. Tá? Então, hoje, senhores, o que vige é a teoria do órgão. Tá? O órgão é um centro de competências, um núcleo de competências, de atribuições, que são exercidas por servidores públicos. E quando essas competências são exercidas fora dos seus limites, quem responde por esses atos não é o servidor diretamente, é a pessoa jurídica da qual faz parte o órgão. Tá? Na administração pública indireta, senhores, na administração pública indireta, a autarquia, né, que a gente falou, né, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas, tá? Assim como a União é uma pessoa jurídica. Qual é a diferença, né? A União é uma pessoa jurídica de direito público, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, a fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público,
E as empresas estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Pelos atos dos seus funcionários, responde quem? A pessoa jurídica. Responde o IBAMA, responde o INSS, o CAD, etc. Vocês entenderam? Por que não passar vergonha, né? Eu falei que é importante estudar a teoria do órgão para não passar vergonha, né? Porque quando vocês forem advogar, e quando chegar um cliente para você e falar assim, olha, eu fui lá na Polícia Federal, lá, tentar tirar o passaporte, o cara agiu, acho que agiu de forma ilegal. Aí você fala assim, qual que é o nome desse cara? Não, eu tirei até foto, tá aqui o nome do crachá dele, então nós vamos entrar com uma ação contra ele. Você vai passar vergonha. A ação é contra a União. A responsabilidade do servidor só é pessoal, né, em caso de cometimento de crime, aí ele responde pessoalmente, não é a União que responde, né, cometeu um peculato, corrupção, excesso de exação, né, prevaricação, e responsabilização funcional, né, quando ele pratica uma infração funcional, é desidioso, alguma coisa, lá no processo administrativo disciplinar, aí você entra, nem se entra com uma ação contra ele, representa-se para que seja instaurado um processo de apuração de responsabilidade, né, e é ele que vai responder, não é a pessoa jurídica da qual ele faz parte. Né, mas se, por exemplo, né, a Receita está fazendo uma licitação, e o pregoeiro da Receita inabilita ilegalmente um particular, né, um licitante, esse licitante ele tem o direito livre e certo, né, ele pode entrar com mandado de segurança. Quem que é réu nesse mandado de segurança? É a União, senhores. É a União, e não o servidor. Né. Muito embora a lei de mandado de segurança atual, né, exija, né, para fins lá na sentença, lá, que o servidor também seja rolado como réu, né, mas em princípio é a União que é réu. Vocês entenderam? Ok, senhores? Nossa aula de hoje é bem densa, viu? É bem densa, bem abstrata. Eu espero que eu tenha conseguido chegar até vocês. Né? Espero mesmo que eu tenha conseguido alcançá-los. Que eu tenha conseguido ser simples, né? O mais simples possível, sem inobservar a técnica, para alcançá-los e explicar essa estrutura aí. Como é que se estrutura a administração. É a origem da administração, tá, senhores? Como é que nasce a administração pública e como ela se organiza. Tudo bem, crianças? Então, função administrativa, né? Nós temos as 3 esferas, federal, estadual, municipal. Ela se concentra no poder executivo, federal, estadual e municipal. Aí você tem que observar a distribuição de competências que é feita pela Constituição. E daí os poderes executivos, prestar diretamente algumas funções administrativas, desconcentram competências dentro da mesma pessoa jurídica, e ali nós estamos falando de administração pública direta, né? É a União que está prestando serviço, é o Estado, é o município que está prestando serviço, né? E por esses atos que os seus servidores vão praticar, responde a União, responde o Estado, responde o município. Em função da especialidade, né, das funções, a pessoa jurídica, né, o ente federado, ele pode descentralizar, né, alguma dessas funções para outras pessoas jurídicas. Nesse caso, a gente fala de descentralização administrativa. E quando o ente federado resolve criar uma pessoa jurídica através de lei, ou autorizar a criação através de lei, e passar para essa pessoa jurídica a titularidade e a execução de uma função administrativa que é sua, nós estamos falando de descentralização administrativa por serviço. Aqui é que se encaixa a administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade comunista e empresa pública. Por outro lado, quando o ente federado, também baseado na especialidade de funções, especialização, né, de atuação, resolve destacar uma função sua para entregar para um particular que já existe, e para ele só vai passar a execução do serviço e vai conservar para si a titularidade. Nós estamos falando de descentralização administrativa por colaboração, tá? Que é feita por contrato administrativo, e aqui não é administração indireta, né? São os concessionários e permissionários públicos. Tudo bem, senhores? Um breve resumo da nossa aula de hoje. Mas para chegar nesse resumo, né,
tivemos que contar bastante história, né? Tivemos que contar bastante história. É isso, crianças. Eu agradeço muito a paciência com que vocês me ouvem, né? E a educação, né? Agradeço também a participação de todos vocês aqui no chat ou por microfone. Tá? E se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, coloquem lá na fale com o professor. Não esqueçam de fazer atividade de frequência para contar a presença hoje, tá? E o que eu fiquei mesmo de... Bom, fiquei devendo para vocês o fichamento, né? É isso, né? E talvez postar um negócio no YouTube. Eu vou ver se eu consigo isso daí para vocês, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, uma boa noite, se cuidem, tá? Tchau, tchau.